Olá, eu me chamo Rita, eu sou biomédica, sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é a introdução abrangente sobre a exploração do microambiente tumoral. O nosso sistema imunológico, ele possui como principal função proteger o nosso organismo, proteger o nosso corpo contra quaisquer invasores, sendo eles germes, bactérias, fungos, vírus e até mesmo células cancerígenas. Ele conta com uma grande variedade de órgãos, tecidos, células e moléculas que, de forma coordenada, eles visam garantir uma resposta eficaz contra esses invasores. E cada um desses possui funções específicas na defesa do nosso organismo. Por exemplo, a medula óssea, o time e o baço, eles são responsáveis por produzir e armazenar as células do nosso sistema imunológico, que são os glóbulos brancos. Enquanto os tecidos, como os linfonodos e as amígdalas, eles são utilizados como pontos de encontro para essas células imunológicas, onde elas se comunicam entre si e coordenam suas ações. Os glóbulos brancos, eles são conhecidos como leucócitos, e eles atuam contra os invasores. Nós temos diferentes tipos de glóbulos brancos, e cada um deles possui funções específicas. Por exemplo, os macrófagos, eles são células do nosso sistema imunológico que desempenham um papel essencial na fagocitose, ou seja, na apresentação de antígenos. Eles atuam como comedores de patógeno. Eles fagocitam os patógenos, eles engolem e destroem esses invasores. Esses patógenos, eles podem ser bactérias, vírus ou até mesmo células mortas do nosso próprio organismo. Além disso, os macrófagos também desempenham um papel na modulação da nossa resposta imune. Eles liberam citocinas que recrutam outras células imunes e promovem a inflamação. Enquanto isso, os linfócitos T, eles são uma outra classe de células do nosso sistema imunológico, eles desempenham um papel muito importante na nossa resposta imune adaptativa. Um exemplo. Existem diferentes tipos de linfócitos T. A gente tem os linfócitos T citotóxicos, que são os linfócitos T CD8+. Eles são específicos para identificar e destruir células infectadas por vírus ou células tumorais. Eles reconhecem os antígenos apresentados por essas células infectadas e as destroem por meio da liberação de citocinas citotóxicas ou por meio da indução da apoptose, que nada mais é a morte da célula. Já os linfócitos B são outra classe de células do nosso sistema imunológico. Eles são responsáveis pela produção de anticorpos e pela nossa memória imunológica, quando ativados por algum antígeno específico. Por exemplo, os linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos, que são responsáveis por secretar anticorpos para poder neutralizar esses patógenos. Além disso, os linfócitos B, eles podem diferenciar-se em células de memória, que vão permanecer no nosso organismo para poder montar uma resposta imune mais rápida e mais eficaz no caso da gente ter uma exposição futura ao mesmo antígeno. Um exemplo, eu tive um resfriado e logo depois, eu nunca tive esse resfriado tão forte, eu tive uma influenza, peguei influenza. E logo depois eu voltei a pegar a influenza. Então, o meu organismo, os meus linfócitos B são capazes de reconhecer o vírus da influenza. Eles são responsáveis por essa memória imunológica. Então, assim, em resumo, os macrófagos, eles vão atuar como eliminadores de germe, vão fagocitar e destruir esses patógenos, enquanto os linfócitos T são especializados em identificar e atacar as células infectadas por vírus ou células tumorais. Já os linfócitos B vão produzir anticorpos essenciais para a nossa memória imunológica. Ambos esses linfócitos, eles desempenham papéis complementares na nossa resposta imune adaptativa, que eu já vou falar sobre. Os nomes B e T, eles são utilizados para que a gente possa distinguir esses linfócitos com base na sua origem e com base no seu processo de maturação, que são desenvolvidos durante no nosso sistema linfático. Os linfócitos B, eles são originários da medula óssea, onde eles passam o seu processo de maturação. O B, o termo B, ele se é dado devido ao nome da medula óssea em inglês, que nada mais é bone marrow. Por isso, linfócitos B. E após todo o processo de maturação na medula óssea, os linfócitos B vão circular pelo nosso corpo e eles são responsáveis pela produção dos anticorpos, como eu disse anteriormente.
Os linfócitos denominados T, eles recebem essa denominação porque eles são originados, apesar de serem originados na medula óssea, o processo de maturação dele é realizado no timo. Então, após serem originados na medula, eles migram para o timo, nosso órgão linfático localizado acima do coração, onde eles vão passar estágios específicos da maturação. Aqui eu trouxe ilustrado para vocês algumas das células do nosso sistema imunológico, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Nós temos os neutrófilos, que são glóbulos brancos maduros e altamente fagocíticos, né, possuem alta capacidade de englobar e digerir partículas estranhas, não reconhecidas pelo nosso corpo. E, além disso, os neutrófilos, eles são uma parte essencial da nossa resposta imune, seja contra infecções bacterianas, englobando, né, digerindo bactérias, além de liberar substâncias tóxicas para poder matar outros invasores. Nós também temos os neutrófilos em banda, que são um tipo de glóbulo branco imaturo que desempenha um papel muito importante na nossa resposta imune também. Só que ele é idealmente utilizado contra infecções bacterianas. Eles patrulham o nosso corpo em busca de invasores e eles englobam e destroem essas bactérias, invasores bacterianos. As células natural killers, também conhecidas como células NK, são um tipo de célula assassina, já se diz pelo nome, natural killer, assassinas naturais. Elas são responsáveis por realizar a manutenção, a patrulha do nosso corpo em busca de células infectadas por vírus ou células cancerosas. Elas podem destruir essas células sem a necessidade de um reconhecimento específico. Enquanto isso, as células dendríticas, elas são células especializadas em capturar, processar e apresentar esses antígenos para outras células do nosso sistema imune, desencadeando uma resposta imune adaptativa muito eficaz. Que ao contrário das células NK, que realizam a exterminação das células, as dendríticas apresentam as mesmas. Os nossos monócitos, por sua vez, eles são células do nosso sistema imune e eles podem se diferenciar em macrófagos ou em células dendríticas. Eles têm a capacidade também de fagocitar bactérias, vírus e células mortas, além de ajudar na nossa resposta imune. Os nossos eosinófilos, eles são glóbulos brancos que são envolvidos na nossa resposta imune, principalmente contra parasitas e alergias. Eles liberam substâncias tóxicas que podem danificar os parasitas e eles estão envolvidos na nossa resposta alérgica. Os linfócitos, como eu disse, é um tipo de glóbulo branco que desempenha um papel central na nossa resposta imune adaptativa. Existem diferentes tipos de linfócito, como eu disse, linfócito B e linfócito T, que são envolvidos na detecção e destruição de patógenos, bem como a produção de anticorpos para poder neutralizar invasores específicos. Nós temos duas principais características de defesa, sendo elas a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Ambos esses sistemas trabalham em conjunto para poder proteger o nosso organismo contra esses patógenos. A imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa do corpo contra infecções. Ela é caracterizada por ter uma resposta rápida, não específica, o que significa que ela atua da mesma maneira, mas ela atua independente do tipo de patógeno envolvido. Ela é mediada por células e moléculas que estão presentes no nosso organismo desde o nosso nascimento, sendo assim, não tem a necessidade da gente ter uma exposição prévia ao patógeno para serem ativadas. Então, sim, nesse contexto, as principais características da imunidade inata são as barreiras físicas, como a nossa pele, nossas membranas, mucosas, que impedem a entrada desses patógenos no corpo, fagócitos, como neutrófilos, macrófagos, que englobam e destroem esses patógenos, e o nosso sistema complemento, que é um conjunto de proteínas que auxiliam na destruição desses patógenos. Além disso, nós temos as citocinas, que são moléculas de sinalização que coordenam a resposta inflamatória e ajudam a recrutar outras células do sistema imune para o local da infecção. Já na imunidade adaptativa, que é a mais específica e leva mais tempo para ser ativada do que a imunidade inata, ela é caracterizada pela capacidade de reconhecer e de lembrar os patógenos específicos. Assim como eu disse no slide anterior, sobre os linfócitos B, pela sua capacidade da resposta e da memória imunológica. Então, assim, ele proporciona uma resposta mais eficaz em exposições futuras ao mesmo patógeno. Então, as principais características da imunidade adaptativa, elas incluem os linfócitos T e os linfócitos B,
as células, né, especializadas na detecção e destruição dos patógenos, e também a produção de anticorpos pelas células B, que vão se ligar a esses antígenos dos patógenos, marcando eles para poder realizar a destruição por outras células do nosso sistema imune. A nossa resposta imune celular, ela é mediada pelos linfócitos T, que vão destruir esses patógenos. E a nossa memória imunológica, por meio dos linfócitos B, permite que haja essa resposta mais rápida, mais eficaz em infecções subsequentes, infecções em que a gente já teve essa exposição previamente pelo mesmo patógeno. Nós iremos explorar, né, a imunidade inata e a imunidade adaptativa, como elas agem ao longo do tempo, desde as primeiras horas até os meses após a infecção do patógeno. A gente pode dizer que enquanto a imunidade inata, ela fornece uma resposta imediata e não específica contra os patógenos, entrando em ação logo após a exposição, as barreiras físicas, como a pele, as mucosas, elas vão fornecer essa proteção imediata, impedindo a entrada de outros patógenos no nosso organismo. Além disso, a gente tem os nossos fagócitos, como os neutrófilos, os macrófagos, que rapidamente vão ser recrutados para o local da infecção, onde eles vão englobar e destruir esses patógenos. O nosso sistema complemento, ele também é ativado para poder auxiliar nessa destruição, enquanto a nossa imunidade adaptativa vai oferecer uma resposta mais específica e duradoura. Ela tem essa capacidade de estabelecer uma memória imunológica para fornecer uma proteção a longo prazo, ao contrário da imunidade inata, que age ali no momento, na hora que acontece a inflamação, a infecção. Um exemplo, né, da imunidade inata, das barreiras físicas, é quando a gente realiza um pequeno corte. Aquelas células que vão agir, o que está acontecendo ali é nada mais nada menos que o nosso sistema imune inato reagindo à exposição que você sofreu. Enquanto a nossa imunidade adaptativa seria o caso de uma influenza A, de uma catapora, de um sarampo, de uma rubéola. Nesses casos, a gente conta com a nossa imunidade adaptativa. Ela fornece uma memória imunológica, uma proteção mais prolongada contra essas infecções futuras. Os dois sistemas trabalham em conjunto para poder fornecer uma defesa mais eficaz em uma ampla variedade, né, de agentes infecciosos ao longo do tempo. A imunidade adaptativa, ela é ativada algumas horas após a ativação da imunidade inata. Os nossos patógenos vão ser reconhecidos por células específicas, chamadas células apresentadoras de antígenos, conhecidos como APCs. Esses APCs, eles vão processar e apresentar fragmentos dos patógenos às células T e às células B, onde as células T ativadas vão se proliferar e vão se diferenciar em células T citotóxicas, que vão destruir as células infectadas e auxiliar as células T, denominadas células T auxiliares, que vão ajudar na ativação das células B em outras células imunes. As células B vão se proliferar e vão se diferenciar em células produtoras de anticorpos chamadas plasmócitos. Os plasmócitos são responsáveis por secretar anticorpos específicos para aquele patógeno. Após o término da infecção, uma população de células de memória imunológica ela vai ser estabelecida, que vão proporcionar que essas células vão permanecer no nosso organismo por um longo período de tempo, dando essa imunidade, né, duradoura contra o patógeno. No caso de uma reexposição, elas vão ser rapidamente ativadas.